Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar bem com a bondade e a graça de Deus. Nós estamos fazendo uma série de exposições diversificadas com temas para que você possa aí assistir, refletir, meditar, ampliar o seu conhecimento, desenvolver a sua espiritualidade. Nossa proposta aí é fazer exposições nas ramificações bíblicas, históricas, sistemáticas e práticas, visando aí nosso desenvolvimento na fé. E hoje nós vamos abordar uma temática bem importante que é a eclesiologia, tá certo? E o meu foco é trabalhar algumas essências que envolvem a eclesiologia. Para você que quer conhecer mais o canal, se inscreve, toca o sininho, deixa seus comentários. Caso você queira aí, de fato, conhecer mais sobre, você pode acessar o canal do Instagram, Teologia Underline Contextualizada. Lá eu coloco também alguns posts, algumas reflexões importantes que tratam sobre o assunto aí bíblico e teológico. Sem mais demandas, sem enrolação, né? Vamos falar então aí sobre eclesiologia, tá certo? Um assunto aí bem importante e relevante. Tem uma oração da Didaquê que eu quero trazer para vocês, que ela é fundamental. E ela aborda o cuidado com a igreja, né? Para que a igreja aí possa ter uma boa caminhada historicamente. A Didaquê, nessa oração, esse documento, ele diz o seguinte: a Didaquê é um documento aí relevante que envolve aí o primeiro século, né? As comunidades cristãs depois da ascensão de Jesus e também é, da morte dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, bispos, presbíteros, diáconos, irmãos e irmãs na fé deram continuidade ao legado histórico da fé e a igreja continuou sendo relevante aí atravessando séculos. E esse documento, a Didaquê, ela diz o seguinte: lembra-te, Senhor, de tua igreja, é uma oração, para salvá-la de todo mal e para aperfeiçoá-la em teu amor. Conduze aquela que tu santificaste e reúne-a dos quatro ventos no teu reino que lhe preparaste, pois teus são o poder e a glória para sempre. Essa oração da Didaquê, ela tem na centralidade Cristo, o Senhor, que é o fundador da igreja. E como fundador da igreja, a igreja ela tem uma natureza, uma origem, um propósito, ela tem alguns desdobramentos importantíssimos que a eclesiologia ela trata. A eclesiologia ela é uma ramificação da teologia sistemática. E a teologia sistemática, ela tem como base, fonte principal a teologia bíblica, e aí a teologia sistemática, dentro dessa temática eclesiologia, ela procura avaliar, estudar todo o desdobramento da igreja por meio da teologia histórica, o seu desenvolvimento, a sua aplicação, a sua natureza, enfim. E essa oração ela é muito significativa, primeiro, porque o fundador é o Senhor. E nessa oração, os santos pedem ao seu fundador que a possa trazer salvação, redenção de todo o mal e aperfeiçoá-la em teu amor. E é óbvio que a igreja, ao longo da história, ela vem sendo flagelada, atacada, vilipendiada,
ofendida pelo mal. As potestades, os principados, eles se levantam contra a igreja de Cristo. Pois a igreja de Cristo, ela tem um propósito e uma missão, que é proclamar sobre Cristo, sobre suas obras, sobre a sua pessoa, o seu sacrifício no Gólgota, e também proclamar a palavra de Deus. Então, o mal, ele se levanta contra a igreja. E dentro da teologia histórica, você percebe o mal se levantando em diversos contextos específicos. Tá certo? E você tem nessa oração a preocupação dos irmãos pedindo para que o Senhor possa salvá-la do mal e aperfeiçoá-la no amor. A igreja, ela só pode ser aperfeiçoada somente no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao longo dos séculos, a igreja também, sendo atacada pelos principados e potestades que usam pessoas, infelizmente, trazem alguns distanciamentos do amor de Deus por meio das falsas doutrinas, das falsas revelações, das falsas profecias, enfim. Então, essa oração ela é carregada para aquele que é o fundador, para que possa salvar a igreja de todo mal e perversidade do pai da mentira, chamado Satanás, e aperfeiçoar a igreja por meio da sua palavra, por meio da sua revelação, nesse amor, porque a caminhada da igreja, ela é fundamentada no amor, conforme João capítulo 13, a partir aí dos versículos aí 34, 35. E dentro ainda dessa oração, você tem a frase: conduze aquela que tu santificaste e reúne-a dos quatro ventos no teu reino que preparastes. É interessante essa frase porque a igreja, a sua natureza é a santificação. É impensável ser igreja e não ser santificada. A igreja, ela é santificada através do seu cabeça, que é Cristo, e através da sua revelação, onde a igreja participa ativamente dessa santificação por meio da prática da palavra de Deus. Então, essa oração, ela é fundamental dentro da sua natureza. Então, quem conduz a igreja à santificação é Cristo, a sua palavra. E ele vai reunir a sua igreja mundialmente quando ele voltar. A gente fala dentro da teologia um aspecto muito importante que é a parousia cristã, que é a volta de Cristo. E Cristo tem santificado a sua igreja e em breve virá buscar todos aqueles que são o seu povo para estar no seu reino, na qual ele preparou. Pois teus são o poder e a glória para sempre. Então essa é uma oração que eu quis trazer para vocês, que é importante, em que os cristãos do primeiro século tinham essa consciência do seu papel, da sua natureza, da sua missão como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a eclesiologia da igreja, ao longo dos séculos, centrava-se na revelação de Cristo, no poder de Cristo, na palavra de Cristo, na condução de Cristo,
onde a igreja entendia a sua natureza, a sua essência, a sua identidade, seu propósito, sua missão, sua estrutura, seu governo, seu serviço, suas ordenanças, enfim. Então, a igreja, ela tinha um foco muito bem centrado. E ela passou por grandes dificuldades, mas até os dias atuais ela está de pé. Louvado seja Deus por isso. Avançando um pouquinho com vocês, então a eclesiologia, ela vai buscar responder questões fundamentais sobre a igreja. O que significa a eclesiologia? É o estudo sobre a igreja, o desenvolvimento da igreja. Então a eclesiologia é isso. Então a teologia sistemática, que é uma ramificação da teologia em si, ela busca pegar todos os temas que falam sobre a igreja dentro do Novo Testamento, e aí ela vai sistematizar, vai organizar a ponto de a igreja ela entender o seu papel fundamental como indivíduo e como coletivo dentro do corpo de Cristo. E nesses últimos tempos nós estamos precisando pensar e refletir sobre eclesiologia, porque existem muitas pessoas tendo diversos tipos de pensamentos e opiniões sobre o que é a igreja ou como é que a igreja deve se desenvolver a partir dos seus próprios pensamentos e não da Escritura Sagrada. Um dos lemas da Reforma Protestante é o sola scriptura, somente a Escritura. Então, a Escritura, ela é a base fundamental para que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela possa ter uma prática sem ferir a sua natureza, o seu propósito, a sua missão, sem abandonar suas ordenanças, sem viver de forma bagunçada. Então, a Igreja de Cristo, ela tem um padrão revelado. E esse padrão encontra-se no Novo Testamento. Então, a nossa ideia de fazer exposição na eclesiologia é justamente isso: resgatar a essência, porque é possível que nós possamos estar nos distanciando da natureza, da identidade, do seu propósito, da sua missão, da sua estrutura, das suas ordenanças, do seu serviço que está revelado nas Escrituras. É possível isso acontecer? É possível quando não há entendimento, clareza sobre o seu papel. Além disso, a gente também percebe que a etimologia da palavra eclésia vem do prefixo ek, fora de, e kaleo, chamar. O que isso significa? A gente vai aprofundar esse conhecimento mais para frente na sua natureza, mas a princípio é isso. Deus chama pessoas para fora do mundo para viverem para Ele e a sua vontade. O que isso significa na prática? Que um dia, na tua existência como na minha, foi Deus que se revelou a você e a mim. E por meio de uma ação sobrenatural exclusiva dele, ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E isso provocou em você e em mim o que nós chamamos, dentro da teologia sistemática, da doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação, arrependimento. E por meio da fé, nós cremos em Cristo Jesus e ele nos arrancou, nos desarraigou desse mundo perverso agora para viver como novas criaturas. Então, foi Deus que nos chamou
por meio do seu Filho Jesus, na qual Deus provou o seu amor, o enviando para a cruz. A Bíblia diz lá em João 3,16, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus te chamou, Deus nos chamou desse mundo perverso, malignizado, destrutivo, com ações do pai da mentira, que é o diabo e os seus demônios, para destruir as pessoas e deixar rastros extremamente complicados e ruins. E Deus, pela sua misericórdia, agiu por meio da sua bondade, da sua graça, por meio do seu Filho, naquele madeiro, na qual hoje alguém está pregando o Evangelho de Jesus, e através da pregação do Evangelho de Jesus, pessoas estão sendo arrancadas para fora do mundo para viver a vontade de Deus. Então, ser igreja é viver uma nova realidade. Eu gosto muito de uma palavra também que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Então, quem está em Cristo agora rompeu com a velha natureza, com a velha vida. Quem está em Cristo é porque foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e em Cristo foi reconciliado com Deus, e a partir de agora vive em novidade de vida. Então a igreja, ela passa a ser igreja a partir dessa nova criação, que é ação exclusiva de Deus sobre o ser humano. Essas doutrinas centrais do Evangelho são importantes para nós entendermos a nossa natureza em Cristo Jesus. Então você ou eu fomos salvos não pela igreja, nós fomos salvos pela ação soberana de Deus, que usou a igreja para proclamar o único mediador, que é Cristo, que morreu na cruz, que ofereceu o seu corpo e o seu sangue para a remissão dos pecados de todos aqueles que vêm a crer em Cristo Jesus. Então, a igreja, ela tem uma missão. E essa missão, ela foi cumprida aonde, através dela, Deus está chamando pecadores desse mundo para viver a sua vontade. E é isso que aconteceu com você e isso é o que aconteceu comigo. Então, a partir daí, como novas criaturas, somos instruídos, edificados em Cristo, em sua palavra, na palavra de Deus, aonde nós vamos apresentar um andar novo. E esse andar novo não é mais nos nossos próprios velhos entendimentos, mas é num novo entendimento. E esse novo entendimento, ele vem pela palavra do Senhor. E através desse novo entendimento, como novas criaturas, a gente passa, então, a viver como igreja, a viver como novas criaturas à vontade de Deus. Então, dentro da eclesiologia, essa matéria dentro da teologia sistemática, ela é importante porque a gente vai se identificando com a nova natureza que Deus estabeleceu. Então, nós fomos chamados hoje para viver
como povo de Deus. Você pode ler depois 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. É um reino de sacerdote, seja homem ou mulher, sacerdotisa, que agora proclamam as virtudes daquele que vos chamou. Ou seja, proclama a palavra de Deus, vive a palavra de Deus. São homens e mulheres que fazem sacrifícios espirituais perante ao Eterno. São homens e mulheres que agora vivem numa nova perspectiva. Por isso são nova criatura. E para ser nova criatura, tem que estar em Cristo Jesus. É interessante isso. Então, voltando aqui. Nós vamos fazer algumas exposições bem objetivas, diretas, claras, sobre a natureza, a origem, o propósito, a estrutura e o governo. E a estrutura e o governo, a gente vai procurar compreender a estrutura da igreja e o governo na centralidade do seu cabeça, que é Cristo. Vamos procurar também identificar o serviço e as ordenanças. Então, sua natureza, sua origem, seu propósito, sua estrutura e governo, seu serviço e suas ordenanças, nós vamos ver essas coisas específicas a partir da revelação bíblica. A Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil, ou seja, Deus revelou todo o conteúdo das escrituras. É óbvio que existem narrativas, descrições dentro do gênero literário bíblico, que você tem ali falas dos homens, você tem questões ali acontecendo. Porém, a escritura como valor, princípio, mandamento, ordenança, preceitos, juízos, tudo isso é a palavra de Deus, envolve o que ele revelou para que a gente possa ter contato. Alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que quando Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, Paulo está pensando apenas no Antigo Testamento. É óbvio que a gente tem todo Antigo e Novo Testamento já estabelecido, pronto, no século 100 depois de Cristo. No ano 100, todo o cânon tá formado ali. Embora, dentro da teologia histórica, existem concílios onde foi reunidos quais livros deveriam compor, né, o cânon sagrado, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Porém, tudo aquilo que está nos 66 livros foi revelado por Deus, e o texto bíblico fala que é útil, que tem um aproveitamento, uma finalidade, tem um propósito. Então, a gente estuda a eclesiologia, sua natureza, sua origem, seu propósito, sua estrutura, seu governo, seu serviço e suas ordenanças a partir daquilo que foi revelado que está na Escritura. Então, todo o desenvolvimento da igreja, seja como indivíduo ou no coletivo, dentro da comunidade cristã, independente da denominação, ela é desenvolvida a partir da revelação do nosso Senhor como fundador da igreja, onde nós temos os parâmetros revelados para que a gente possa desenvolver uma excelente eclesiologia e possamos viver para agradar e glorificar a Deus. Então, dentro da eclesiologia, a gente vai procurar compreender, e aqui eu anotei algumas coisas, dentro do papel fundamental eclesiológico. A Bíblia ela vai definir a identidade da igreja. Não somos nós, indivíduos, que definimos o papel, a identidade, a natureza da igreja. Ela já está identificada nas Escrituras. Então a gente vai procurar conhecer. Segundo, é as Escrituras que vai orientar a
prática da igreja. Não somos nós que determinamos o que tem que ser feito, mas é as Escrituras. Se assim você entende por meio da fé que a Escritura é a regra de fé, é a Escritura que vai te apresentar a sua missão, o seu propósito. Olha só, a sua prática. Porque no contexto nosso atual, cada pessoa tem a sua opinião. E é por isso que não há desenvolvimento pleno. Por quê? Porque está distanciado das Escrituras. Como Deus vela pela sua palavra, a ação sobrenatural e poderosa, ela tem efeito no cumprimento da palavra revelada. Terceiro, a palavra de Deus revelada para a igreja vai promover a unidade da igreja. Você já percebeu que no meio das igrejas, independente das denominações, nós temos dissensões, divisões, facções, brigas, contendas, maledicências, questões complicadas de relacionamento entre irmãos, enfim. Quando existe todas essas complexidades, a igreja, ela quebra a unidade, o vínculo da paz, aquilo que é promovido pelo Espírito de Deus em meio à igreja. Então a gente precisa identificar, através das Escrituras, os princípios, os mandamentos, as ordenanças, os valores, os preceitos que mantêm a unidade do corpo de Cristo. Porque uma igreja fragilizada, arrebentada em divisões, facções, em opiniões humanas, ela não se desenvolve. Ali está toda a sorte diabólica, de maledicência, de coisa ruim. E o amor, que é o preceito principal, ele se esvaiu. E aí não tem comunhão, né? Não tem coinonia, não tem uma série de coisas que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, foi revelada para que a igreja pudesse viver de acordo com esse padrão. Então, as Escrituras vão ensinar a igreja a promover a unidade. E, por fim, quarto, a igreja ela vai viver a missão que foi proposta a ela viver. Então, a eclesiologia, como tema da teologia sistemática, da teologia bíblica, da teologia histórica e da teologia prática, porque a eclesiologia, querendo ou não, ela vai ter resultados nessas ramificações, a igreja vai crescer, vai ser abençoada, vai glorificar a Deus, vai ser bênção internamente, externamente. As pessoas começarão a ver dentro da sociedade uma igreja que reflete o caráter de Cristo, a natureza de Cristo. Olha só, ela vai ver uma estrutura de governo santa. Eu sei que nós estamos vivendo em períodos de muito escândalo, de muita coisa que entristece, que divide, que não agrega. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês exposições dentro desse quadro teológico e bíblico, apontando a natureza da igreja, a origem da igreja, o propósito da igreja, a estrutura e o governo da igreja, o serviço da igreja por meio do Santo Espírito de Deus e as ordenanças que a igreja recebeu do seu cabeça, que é Jesus Cristo. Então é isso que eu quero trabalhar com vocês durante aí um período. Vai ser um vídeo por semana e serão vídeos propositivos realmente dentro dessas temáticas que a gente está apresentando, para a gente pensar, refletir, para a gente pelo menos romper com
certas coisas que nós mesmos criamos e que não tem nada a ver com a Escritura, eu tenho certeza plena, não tenho dúvida. Muitos de nós nos desviemos das Escrituras, muitos de nós acaba tendo uma vida que muitas vezes não tem nada a ver com a essência do que é ser igreja. Eu tenho certeza plena que dentro dos cultos, muitas celebrações Deus está rejeitando por causa da hipocrisia, de uma religiosidade morta, de falta de comunhão com o cabeça da igreja. E tudo isso a gente precisa pensar, refletir e voltar àquilo que Cristo, que Deus Pai planejou e que está nas Escrituras Sagradas. O meu comprometimento não é com os falsos mestres, com os falsos líderes, com falsas denominações. O meu comprometimento é com as Escrituras Sagradas. Existem muitos homens e mulheres de Deus que pregam, ensinam, que estimulam e encorajam e têm proposições muito boas, desafiantes à igreja. Existem igrejas sérias, denominações sérias, mas nessa pluralidade que nós estamos vivendo, o apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo Espírito de Deus, disse que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé por dar ouvido a ensino de demônios. Enfim, então os demônios, eles vão falar por meio de pessoas. E essas pessoas têm acesso a pessoas. E pessoas que não têm conhecimento das Escrituras, elas serão alvos fáceis para ensinos destruidores. E a ideia do canal do Teologia Contextualizada é procurar ensinar nas Escrituras Sagradas e fazer com que você tenha um pensamento crítico, não no sentido ácido, destruindo tudo, não, mas crítico no sentido de avaliação, de examinação daquilo que você está lendo, ouvindo, mas à luz das Escrituras Sagradas. O que está faltando para nós como igreja pós-moderna no século XXI é sermos bereanos. E ser bereano não tem nada de errado. Ao contrário, mostra que você é zeloso pelas coisas de Deus, pela igreja de Deus, e que você deseja ter uma espiritualidade sadia. Então nós vamos estudar eclesiologia, tendo como parâmetro as Escrituras Sagradas. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, que Deus nos auxilie nessa jornada. A gente vai tocar em temas preponderantes e que a palavra de Deus possa transformar nosso viver, para que a gente possa ter uma eclesiologia individual e coletiva dentro da comunidade cristã que agrade o coração de Deus. Um grande abraço. Permitindo Deus, nas próximas exposições estaremos falando aí sobre a natureza, a origem, o propósito, a estrutura, o governo, o serviço e as ordenanças. Um grande abraço a todos. Valeu!